Olá, meus amigos e minhas amigas, sou Arnoldo da Silva, diretor adjunto de Aposentadorias e Pensões da DS Rio de Janeiro. Neste vídeo, vou lhes mostrar o simulador de cálculo do valor dos proventos pela média das remunerações e do valor do benefício especial para os servidores públicos que migraram para o regime de previdência complementar. Este simulador foi desenvolvido pela DRF Vitória sob a coordenação do auditor fiscal Leonildo Soares Júnior. Vamos aqui fazer o compartilhamento do simulador e, sem mais delongas, vamos passar ao exame do próprio. Este simulador, ele trata basicamente de três funções. Como eu disse inicialmente, ele simula o valor das aposentadorias pela média das remunerações e também simula o valor do benefício especial a que faz jus os servidores que migraram para o regime de previdência complementar. Além dessas duas funções básicas, este simulador também simula benefícios ganhos a partir da adesão à Fundação de Previdência do Servidor Público, a FUNPRESP. Nós não trataremos neste vídeo dos servidores que migraram e aderiram à FUNPRESP, uma vez que, para isso, necessita lidar com dados específicos e não será tratado neste vídeo, uma vez que é assunto para vídeo específico, será feito em outro momento. Neste vídeo, nós trataremos basicamente da função que tem o simulador de apurar, calcular o valor do benefício especial para quem migrou para o regime de previdência complementar, esteja o servidor aposentado ou não. Neste simulador, nós vamos lidar basicamente com as seguintes funções. Trataremos da aba Inserir dados básicos, da aba Inserir valores, da aba Resumo, síntese comparativa, da aba Benefício especial e da aba Descarte. São nestas abas que nós iremos inserir valores para cálculo do BE e faremos a análise do resultado apurado pelo simulador. Então, inicialmente, vamos falar da aba Inserir dados básicos. Nesta aba, o servidor vai inserir as informações mínimas indispensáveis para que o simulador possa fazer os seus cálculos. Aqui, neste caso, inicialmente, o simulador mostra até quando ele está atualizado, aqui no caso até setembro de 2024. E nas células a partir da C6, ele vai começar a inserir os elementos indispensáveis para os cálculos. Lembrando que nesta aba Inserir dados básicos, essa planilha é protegida e só está disponível para a alteração as células em amarelo. Nós vamos mostrar um caso de um servidor que migrou para o RPC em novembro de 2023 e aposentou-se em agosto de 2024. Portanto, é uma aposentadoria recente. Então, estas células que estão preenchidas são indispensáveis para que nós possamos fazer a avaliação deste caso concreto. Na coluna C, vai aqui a alimentação da informação se migrou ou não para o regime de previdência complementar e a data da migração, se está aposentado ou não, com a respectiva data de aposentadoria, a regra escolhida de aposentadoria, neste caso concreto, foi escolhido a regra do pedágio do artigo 20 da emenda 103, mas poderia também ser escolhida com a letra G, a regra geral ou a regra de pontos. Regra geral do artigo 10 e regra de pontos do artigo 4º. A colega aposentou-se pela regra do pedágio do artigo 20. Tem um pensionista, aqui na célula C15,
é a quantidade de contribuições ao RPPS anterior a julho 94. Esta quantidade de remunerações de contribuição serão inseridas no numerador do fator de conversão, que é um dos fatores de cálculo do benefício especial, e na célula C16, a quantidade total em meses que o servidor, servidora tinha no momento da aposentadoria, e será utilizado para fins de cálculo dos descartes. Ok? Então, são informações relevantes que têm que ser preenchidas, são indispensáveis. Na coluna E, alimenta com o sexo, a remuneração bruta, vencimento base, o teto do RGPS, o valor integral do bônus na célula E9, o percentual do bônus recebido, no caso aqui 100%, e a informação se migrou ou não para a FUNPRESP. Como eu disse aqui, nós trataremos no exemplo concreto de um servidor que não aderiu à FUNPRESP. No caso de servidores que aderiram à FUNPRESP, será objeto de vídeo específico que demanda informações mais completas e específicas para quem migrou. Portanto, não será objeto desse estudo. Vamos agora examinar a aba Inserir dados básicos. Nesta aba, estão disponíveis para alimentação, para registro, as colunas H, I e K, e, eventualmente, a coluna J, conforme explicaremos a seguir. Na coluna H, são listados os diversos regimes previdenciários, RPPS da União, RPPS-D, que é dos entes federativos, o RPC, Regime de Previdência Complementar, o regime geral, RGPS, e o regime próprio dos militares. Muito bem. Aqui deve-se fazer a observação de que, para o cálculo do benefício especial, são considerados apenas as contribuições efetuadas ao RPPS da União e dos entes federativos, contribuições efetivamente realizadas. Então, na coluna I, deve-se preencher, até a data anterior à migração, o valor das contribuições efetivamente realizadas aos regimes próprios. Aqui vale observar que nas competências julho, agosto e setembro de 94, não está sendo considerado essas contribuições, uma vez que essas contribuições foram devolvidas ao servidor em 2001. Portanto, não estão sendo consideradas no cálculo do BE, portanto, não devem ser alimentadas nesta coluna. Então, aqui foram registradas todas as contribuições efetivamente realizadas ao RPPS até o mês anterior à migração. Como esta servidora migrou em novembro de 2023, serão alimentadas com as contribuições ao RPPS as contribuições havidas até o mês anterior. Então, aqui até outubro. A servidora alimentou novembro, mas essa contribuição não será considerada no cálculo do benefício especial. E, a partir da migração, alimenta-se, então, com o valor da contribuição ao RPC. Essas contribuições ao RPC também não serão consideradas no cálculo do benefício especial. Então, aba Inserir valores, alimenta-se com as contribuições efetivamente realizadas ao RPPS, seja da União, seja dos outros entes federativos. E na coluna K, aqui vai entrar com o valor recebido
a título deprecatório, valores originais por competência efetivamente recebidos e averbados. Somente pode considerar na coluna K os valores que tenham sido averbados em processo de averbação, ok? Então, vimos aqui a aba inserir dados básicos e vimos a aba inserir valores. O próximo passo, após essas ações, é examinar a síntese comparativa, onde já aponta de imediato a comparação entre aposentadoria com integralidade, aposentadoria pela média e aposentadoria pelo RPC. Óbvio que esta colega do exemplo ela já havia migrado, então esta comparação é meramente ilustrativa. Essa aba se presta mais a quem ainda não fez a migração para o RPC. Como não há nenhuma janela aberta, né, para a qual esta aba serviria para a tomada de decisão, então ela é colocada aqui apenas para demonstrar a diferença entre os valores de proventos pelas diversas formas de aposentação e é meramente ilustrativo. Concluído o exame das abas inserir dados básicos e inserir valores, vamos agora examinar a aba benefício especial. Nós temos aqui, na coluna D, o rol de índices utilizados para o cálculo do BE. É uma coluna editável que deve ser alimentado mensalmente com o índice do IPCA. Neste caso, está alimentado até agosto de 2024. À medida que forem sendo disponibilizados os índices, eles devem ser alimentados aqui na coluna D de dados. E na coluna K estão relacionadas as remunerações utilizadas no cálculo do benefício especial. Com a palavra sim, as contribuições que estão compreendidas naquele rol das 80 maiores contribuições. E com a palavra não, estão as contribuições que não foram consideradas no cálculo do benefício especial, que são as remunerações que foram descartadas. Aqui chamando a atenção, também que foi lembrado lá na aba inserir valores, que as remunerações de julho, agosto e setembro de 94 não foram considerados no cálculo do benefício especial, uma vez que essas contribuições foram devolvidas. Ok? Então, entendidas as colunas D para alimentação mensal e a coluna K com as remunerações que foram consideradas ou não foram consideradas no cálculo do benefício especial, passemos à análise da conclusão desta aba. Lembrando que esta planilha é protegida, somente estando disponível para alimentação as células em amarelo da coluna D. Aqui, na coluna J, a partir da linha 422, aparece o resultado, a conclusão do simulador em relação a este servidor e baseado nas informações prestadas, inseridas na aba Inserir Dados Básicos e na aba Inserir Valores. Então, consta aqui as contribuições realizadas a partir de julho de 94, consideradas ou não no cálculo. Aqui, na célula J423, a quantidade de contribuições anteriores a julho de 94 efetuadas ao RPPS, que serão consideradas no numerador do fator de conversão. Na célula J424,
o total de contribuições realizadas ao RPPS, que nada mais é que o somatório das células anteriores. Na célula J425, o total de contribuições que o servidor tinha por ocasião de sua aposentadoria, 463. Na célula J426, o tempo mínimo de contribuição pela regra do artigo 4º. Na célula J427, o tempo mínimo de contribuição pela regra geral do artigo 10, e na célula J429, o tempo mínimo de contribuição pela regra do artigo 20, que é o caso do servidor do exemplo. Como ele não tinha nenhum pedágio a pagar pelo artigo 20, então o tempo mínimo de 360. É uma servidora, portanto, sexo feminino, 360 é 30 anos vezes 12. Muito bem. Nas células em azul, é o cálculo do benefício especial. E como se calcula o benefício especial? É a média aritmética menos o valor do teto do RGPS multiplicado pelo fator de conversão. Esse produto resulta no valor do benefício especial na data da aposentadoria. Deve-se tomar cuidado que este resultado aqui da aba BE deve ser confrontado com o valor apurado pelo DECIPEX, e se houver divergência, esse simulador permite averiguar qual foi o erro cometido pela DECIPEX. Temos observado um erro recorrente do DECIPEX ao corrigir as remunerações para fins de cálculo do BE até 2 meses antes do mês de aposentadoria. E isso é um erro que é possível detectar se o servidor for excluindo aqui, deletando retroativamente estes índices até chegar ao valor do BE apurado pelo DECIPEX. No caso de constatado este erro, deve-se solicitar sua correção formalmente ao DECIPEX. Muito bem, nas células J434 a J437, é o cálculo dos proventos, sempre lembrando que quem se aposenta pelo RPC, a sua remuneração é formada por 2 partes, sem considerar o bônus de eficiência. Uma parte que é o provento de aposentadoria limitado ao teto do RGPS e outra parte, o próprio benefício especial. Neste caso aqui, como a média foi superior ao teto, ela está limitada ao teto do RGPS e sobre essa média limitada ao teto é calculado o provento. No caso concreto, que a colega aposentou-se pelo artigo 20, seus proventos de aposentadoria equivale a 100% da média. Muito bem. Então, aba benefício especial, destinada a fazer verificação do valor de seu benefício especial, de forma a confrontar este valor com aquele apurado pela DECIPEX e para detecção de eventual irregularidade, erro de cálculo. A aba descartes, para o caso de quem se aposenta pelo RPC, não é relevante, uma vez que a quase totalidade, não tenho conhecimento de nenhum caso, nenhuma exceção, a média das remunerações é sempre superior ao teto do RGPS. Então, não há que se falar em descarte de remunerações para aumentar o valor da média. Então, essa aba descarte fica meramente para ilustração. No caso da colega, ela tinha 103 remunerações excedentes, aqui, 463 menos 360. Então, ela poderia descartar, se fosse o caso, 103 remunerações, que nada mais é que 108 menos as 5 linhas do cabeçalho. Mas, volto a dizer, esta aba é apenas ilustrativa, uma vez que, no caso de quem se aposenta pelo RPC, raramente, excepcionalmente, vai precisar solicitar descarte das menores remunerações. Outra coisa que deve ficar patente, já mencionei isso en passant,
é que este simulador precisa ser atualizado, seja inserindo na coluna D da aba BE o valor do seu IPCA, seja inserindo na aba média os índices acumulados em sua coluna D. Neste caso, tem que substituir toda a tabela de índices, ok? A seguir, eu irei mostrar como fazer a atualização deste simulador. Vejamos agora como fazer para atualizar o simulador. O primeiro passo é pesquisar na barra de pesquisa do Google por correção dos salários de contribuição do INSS e, a seguir, clicar em Enter. Vai surgir, a seguir, a página denominada Legislação do RGPS e Índices de Atualização e Valores. Vamos clicar nesta página e vai surgir, então, a página denominada Legislação do RGPS e Índices de Atualização e Valores Médios dos Benefícios. Vamos rodar esta página até Índice de Atualização das Contribuições para Cálculo do Salário de Benefício e clicar no último mês disponível, neste caso aqui, setembro. Após clicar no último mês disponível, vai surgir uma tabela em Excel listando todos os índices acumulados desde julho 94 até o mês de referência, neste caso, setembro. Percebam que neste rol de índices não há uma linha para gratificação natalina. Então, se nós simplesmente copiarmos essa coluna de índice e colarmos lá no simulador, vai dar erro. Então, o próximo passo é inserir, acima das competências dezembro, uma linha em branco. Deve ser feito isso para todos os anos desde 1994. Após inserir uma linha em branco acima da competência dezembro, vamos copiar na linha em branco que foi criada o índice referente a dezembro. Isso deve ser feito para todos os anos desde 1994. Após fazer essa tarefa, completar essa ação, aí sim nós podemos copiar esta coluna de índice e colar na coluna D da aba média do simulador. Fazendo isto, a atualização do INPC está concluída. A seguir, é só inserir na coluna D da aba BE o IPCA do mês. Fazendo isto, o simulador estará atualizado, tanto quanto ao INPC, quanto em relação ao IPCA. Ok? Então, está concluída a atualização do simulador. Concluímos a apresentação do simulador, desenvolvido pela DRF Vitória, sob a coordenação do colega Leonildo Soares Júnior. Neste vídeo, tratamos especificamente do simulador na função de cálculo do benefício especial, bem como de sua atualização. Espero que o vídeo possa lhes ser útil. Abraços a todos e até breve.